Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós estaremos lendo uma porção da palavra do Senhor. Após a leitura estarei fazendo algumas considerações e já menção daquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite, ou continuar falando. É um texto clássico, é um texto conhecido, Ezequiel, capítulo de número 37. Quem achou, diga amém. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito sequíssimos. Verso de número 9, ou versículo de número 9, que diz assim: então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, ó filho do homem, e diga ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Amém? A minha palavra é de gratidão, é de alegria poder novamente estar com vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe todos que aqui estão. Pastor Eliezer, obrigado pelo convite. Deus abençoe o senhor, a sua família. E muito obrigado por acreditar mais uma vez no meu ministério e confiar esse púlpito à minha pessoa para transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua equipe de obreiros que estão aí trabalhando. Eu estou muito feliz, estou revendo aí aqui alguns amigos, né? Militão ali, Deus abençoe. Eu estava tentando lembrar o nome dele, mas daí me veio o nome daquele jogador, eu falei, foi a referência. Né? Bora lá. Gente, como eu disse, Ezequiel 37 é, sem sombra de dúvidas, um do texto mais conhecido, pensado, analisado. E sem sombra de dúvidas, o profeta Ezequiel fora um profeta diferenciado pelo Senhor. Deus resolve manifestar a sua glória, a sua presença, manifestar a sua unção na vida do profeta Ezequiel, com aproximadamente a idade aí de 30 anos, enquanto ele fora para a Babilônia, estava na Babilônia, e à beira do rio Quebar, Deus então resolve manifestar a sua glória e a sua presença na vida do profeta Ezequiel. O que eu acho interessante no capítulo, por exemplo, do número 1, que ali vai contar, relatar, referente à biografia do profeta Ezequiel, nós vamos perceber que mesmo ele estando em seu cotidiano diário, mesmo ele sendo um escravo da Babilônia, mesmo assim o céu não se limitou a pessoa de Ezequiel. O que eu aprendo é que em dias comuns, Deus é especialista em revelar os seus mistérios. Eu vou falar de novo porque isso aqui é uma chave. Em dias comuns da sua vida, Deus é especialista em manifestar a sua glória na sua vida. Perceba que Ezequiel, ele não está no templo em Jerusalém, ele não está exercendo o seu sacerdócio, mas agora ele está na Babilônia. O céu se abre, e aqui eu já quero fazer uma aplicação da parte de Deus para a sua vida. Nesse ano de 2024, antes que ele termine, será um ano ainda de céus abertos sobre a sua vida. Por quê, pregador? Perceba que Isaías 6, por exemplo, o profeta Isaías vai ter a visão do trono, da glória, da magnificância, da presença de Deus. E é óbvio que Isaías, ele não vai ver a eternidade se os céus não tivessem sido abertos.
É interessante notar também que os céus se abriram à beira do Rio Jordão, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, ao ponto de ele tendo orado, a Bíblia diz que abriu-se os céus. Veio uma voz de alto a baixo, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. E o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Em Atos capítulo 7, Estevão está sendo apedrejado, mas quando ele olha para os céus, ele vê os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Todo-Poderoso. É interessante também notar que quando o nosso irmão João, lá no livro do Apocalipse, o texto vai dizer que o texto diz que ele estava na ilha de Pátimos depois de ter recebido algumas revelações. No capítulo de número 4 vai dizer que então ele enxergou os céus abertos e tinha uma porta aberta para João. Aqui na terra estava tudo difícil para João, mas ele contemplou os céus abertos. Eu quero aplicar isso na sua vida nesta noite, nesse meio de semana, começar a profetizar sobre a tua vida, independentemente, escute isso, das pedradas, independentemente da situação adversa, independentemente da situação que você esteja vivendo, tem uma porta aberta nos céus. Aleluia! Aqui na terra a gente pode ter crise, né? Crises existenciais, greve de caminhoneiro, pandemia, epidemia, crise existencial, aumento da gasolina, tantas outras coisas, mas a eternidade continua de céus abertos para quem continua sendo fiel a Ele. E Ele vai dizer aqui: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Nessa noite aqui Deus vai, eu estou sentindo a presença de Deus já. Deus, Ele vai visitar a tua visão espiritual. Ele vai alinhar a tua visão espiritual para que você comece a observar as grandezas de Deus. Mas é interessante também notar que Ezequiel, já no capítulo de número 37, existiam alguns outros pormenores, mas o profeta Ezequiel, no capítulo 37, a expressão começa dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Guarde isso aí. E veio sobre mim a mão do Senhor. O que antecede o vale que Ezequiel ia enxergar, observar, é o que? A mão do Senhor. Eu vou repetir: o que antecede aquela visão que Ezequiel ia ter, o que antecede é a mão do Senhor, porque Deus, Ele é especialista em nos guiar em ambientes que, ainda que a gente não queira, em ambientes que a gente olha e vê um caos, Ele é especialista em levar a gente para que a gente entenda que se não for a poderosa mão de Deus, você não sai desse vale com uma experiência nova. Aleluia! Olha aqui para mim, por gentileza. O texto diz: a mão do Senhor estava sobre mim e me levou. Agora perceba algo interessante. Ezequiel capítulo 37 vai dizer que o Senhor o deixou naquele vale. Pregador, Deus nos deixa? Deus nos deixa. Vou te explicar melhor. Deus nos deixa. É só você ler Isaías 54:7, você vai ver a expressão Deus dizendo ao povo de Israel: por um breve momento eu vos deixei, mas com amor de misericórdia eu vos resgatei. Então qual é o momento do vale que a gente se sente só? É quando a gente acha que a gente tem, que a gente pode, que a gente faz, que a gente é. Aí Deus decide nos levar no vale para que a gente entenda que no vale é aonde a poderosa mão de Deus está, para que a gente tenha uma experiência nova. Agora perceba, Ezequiel não vai ter mensagem no vale. Ezequiel não vai cantar no vale. Ezequiel não vai pregar no vale, porque no vale
A gente nem canta hino, a gente inventa hino. No vale é difícil, é problema, é crise existencial. A visão que Ezequiel está tendo é uma visão macabra, é uma visão inusitada, parece filme de terror. Ele está vendo ossos que estão espalhados, e ele está ali, parece que eu vejo Deus dizendo: Ezequiel, prega agora, Ezequiel. Canta agora, Ezequiel. Ezequiel, pastoreia agora, Ezequiel. Para que Ezequiel entendesse que sem Deus nada somos. Estou sentindo a presença de Deus e eu vou ser profeta de Deus para a sua vida. Eu não vim de Foz do Iguaçu simplesmente para brincar com seus sentimentos. Não, nada disso. Eu vim ser profeta de Deus na sua vida. Esse vale que você está enfrentando, que você não tem mensagem, que você não tem canção, que você até mesmo nem tem adoração, e os seus porquês sobem às alturas, é Deus dizendo: entenda que nesse vale é um lugar para você enxergar que a minha voz é possibilitada a você, à medida que você entende que eu estou presente nesse vale. Explica melhor, pregador. Davi sabia muito bem. Davi disse assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma garantia. Qual é a garantia, Davi? É que o Senhor está comigo. Ezequiel estava no vale sem canção, sem pregação, sem adoração, sem louvor, mas ele tinha uma certeza: Deus está comigo nesse vale. A mão de Deus está comigo nesse vale. Eu nem vou pedir para você levantar a mão, porque o clima espiritual aqui está tão gostoso desde quando começou esse culto, porque quem está no vale sabe adorar perfeito. Eu vou repetir: quem está no vale sabe adorar perfeito, porque ele vê um caos, mas ele sabe que o Deus que chama a existência aquilo que não existe vai lhe possibilitar de alguma maneira de sair deste vale com uma experiência e com a voz profética nos lábios. Aleluia. Deixa eu te dizer, quem leva crente para o vale não é o fofoqueiro, não é aquela pessoa que te irrita. Quem leva crente para o vale é Deus. Ezequiel está no meio daquele vale, e olha a expressão do verso 2: ele me fez passar ao redor deles. Olha a visão geográfica, pastor Eliezer, que Ezequiel tem. Deus não diz assim: Ezequiel, atravessa no meio desse vale. Deus diz: Ezequiel, passa ao redor. Então a visão, o âmbito de visão de Ezequiel, à medida que ele fazia isso, ia mudando. Ele vai vendo ossos secos, depois ele vai vendo ossos sequíssimos. É Deus dizendo para você nessa noite: eu estou fazendo você rodear nesse vale, aleluia, para que você comece a enxergar nitidamente o que eu vou começar a fazer. Ezequiel, observa, Ezequiel, os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos, fragmentados. Ossos secos têm ainda uma estrutura forte, mas ossos sequíssimos, fragmentados, qualquer um que pisasse, quebrava, virava poeira, aleluia. Mas Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, anda ao redor, Ezequiel, porque eu vou mostrar para você algo que você não viu. O quê? Que nessa grafia dessa história para você era ponto final. Ele disse: os ossos estavam sequíssimos, ponto final. Por Ezequiel era só o versículo 1 e o versículo 2. Mas o homem dá o ponto final, mas a voz de Deus chega primeiro. Ai, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Ezequiel, o que é que você está vendo? Ossos sequíssimos, ponto final. Se quebrar, já era, não tem condições, já foi, passou. Não, Ezequiel, escuta a minha voz: ainda tem solução, ainda tem esperança, ainda vai viver. Olha o verso
de número 3, e ele me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Pastor Eliezer, o senhor é um teólogo, um ensinador, e o senhor sabe que não era isso que ele queria ouvir de Ezequiel. O que ele queria ouvir de Ezequiel era que Ezequiel não almatizasse a resposta, não era que Ezequiel espiritualizasse a resposta, era que Ezequiel fosse pelo menos humano e dissesse: não tem condições, não tem como reviver, não tem como ter vida. Só que ele joga a bola da vez para quem? Para Deus. Senhor, tu sabes. Parece que vejo Deus dizendo: eu sei, Ezequiel, mas eu quero saber de você. É por isso que você olha aquela situação e você diz assim: não tem mais jeito, acabou, já era. Mas Deus entra com uma resposta dizendo para você nesta noite: espere o que eu vou fazer, porque você vai profetizar o absurdo no meio desse vale. Eita, olha essa chave aqui. Você no meio desse vale, ou ao redor desse vale, você vai profetizar o absurdo. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui para profetizar de olho aberto nesta noite e te dizer: parece que tudo está difícil, crise existencial, problema com filho, cartão de crédito para pagar boleto. Meu Deus, você coloca a mão na cabeça e diz: e agora não tem mais jeito. E Deus diz: profetiza o absurdo, profetiza o sobrenatural, Ezequiel. Porque enquanto tu profetiza, ainda antes que houvesse, diga: eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, oh glória, quem impedirá? Enquanto você está com a mão levantada aí, seja porque o maior profeta aqui nessa noite, dedinho de profeta para cima, faz assim comigo por gentileza, assim isso é dinâmico. Sabe quem é o maior profeta nesta noite de quarta-feira aqui de novos começos? Aponte para você: é você. É você. Você vai profetizar e você vai dizer: lá naquele departamento aonde eu trabalho, eu profetizo resposta de Deus na minha vida. Lá dentro da minha casa eu profetizo o resultado de Deus na minha vida. O meu filho está afastado, mas eu profetizo que ele vai pregar como aquele pregador está pregando ali. Ela vai cantar como aquelas irmãs cantam. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sei que eu posso dar lugar, porque eu estou na Assembleia de Deus. E quando a gente está nesse manto aqui, querido, a gente sabe que você é pentecostal. Então profetiza. Eu vou te dar 1 minuto para você profetizar. 1 minuto para você profetizar. Isso, profetize. Profetize e diga: enfermidade, sai do meu corpo agora. Diga, enfermidade, sai do meu corpo. Fofoqueiro, caluniador, quem vai pedir a conta do trabalho não vai ser eu, vai ser aquele mentiroso. Oh glória, eu vou deixar você orar. Já estou ouvindo ruído. Já estou ouvindo ruídos. Já estou ouvindo ruído, que os ossos vai voltar cada osso no seu lugar. Deus está dizendo: eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Quem crê nesta palavra, dê um brado de glória bem alto e bem forte aí. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ezequiel, observa esses ossos, Ezequiel, e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, vou repetir: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você é coisa de itinerante, então tenha paciência comigo. Tem alguém aí do teu lado? Tu vai dizer para ele ou para ela, vai dizer o seguinte: ei, não perca para ossos secos.
não perca para ossos secos. Se ossos secos têm a possibilidade, oh glória, de escutar a palavra e começar a agir, então dê ouvido à palavra. Porque tem crente, eu vou repetir, tem crente que é ruim de ouvir a palavra. Deus prefere muitas das vezes trabalhar com bicho do que trabalhar com gente. Noé prega para esse povo, era 100 anos Noé pregando, o povo com o coração endurecido, aí Deus diz: agora chama os bichos. Aí lá vem bicho de todo tipo, entra na arca. Aí o Eliseu, os jovens começam a dizer para ele: sobe calvo, sobe careca. Aí Eliseu diz assim: olha, 2 ursas vai comer vocês. De repente Deus manda 2 ursas e come os rapazes. Jonas não quer pregar em Nínive não? Quero não. Pois é, tem uma baleia, tem um grande peixe para te levar até Nínive e tu pregar. Elias, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Elias, o corvo vai te alimentar, Elias. Mas eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite para profetizar sobre a tua vida aquilo que está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que espada fio de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. O corpo humano tem 3 tipos de medula. Primeira medula, a medula nervosa, que está na cabeça. Segunda medula, medula espinhal nas costas. Terceira medula, medula óssea. A palavra de Deus vai. Jeremias disse assim: eu não vou pregar mais, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Esse povo vira a cara para mim enquanto eu estou pregando, eu não prego mais. Mas de repente ele diz: não posso, porque a tua palavra me arde até nos ossos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para te dizer nesta noite que a palavra de Deus vai agir longe do teu alcance visual. Esta palavra que tu está ouvindo aqui nesta noite, Deus está dizendo: eu vou começar a agir e ninguém vai poder impedir o que eu vou fazer. Ouvi a palavra do Senhor. Quando Ezequiel profetiza, vem dos 4 ventos o Espírito de Deus e sopra no meio daquele vale. Eu não vou soprar aqui não. Os camaradas que quando chegam nessa parte, eles gostam de né? Os irmãos vão pensar que é problema no microfone, mas não é não, viu? O Espírito de Deus, o vento de Deus nesta noite vai soprar na tua vida. O mesmo vento que soprou em Pentecoste pode soprar aqui nesta noite. O mesmo vento da provisão de Números 11 pode vir sobre a tua vida aqui nesta noite. O vento do novo nascimento pode vir aqui nesta noite. Já era para você ter dado glória. O vento da edificação pode vir aqui nesta noite. O vento dos dons espirituais pode vir aqui nesta noite. O vento de Deus pode soprar sobre a tua vida e no meio desse vale. Porque o que faz você ficar de pé, profeta, é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Profetiza Ezequiel. Ele profetiza como o Senhor havia me ordenado. Não era como ele queria, não era como ele pensava, era como Deus queria. Enquanto eu profetizava, o texto diz: houve um ruído e eis que uma agitação. Posso profetizar de olho aberto? Tem muitas coisas que vai começar a se mover na sua vida, que estavam paradas. O vento de Deus vai começar a movimentar em algumas áreas, seja ministeriais, seja empresarial, não importa. Deus está dizendo: eu vou começar a soprar e tu vai ouvir como um ruído. O irmão aqui contou o testemunho, que testemunho lindo. Sabe o que foi isso? Foi o ruído do vento do Espírito de Deus. Porque é assim que Deus faz. Quando você profetiza o absurdo, Deus age na sua vida.
se levanta aquele exército com nervos, com pele, mas sem vida. Vou repetir: com nervos, com pele, mas sem vida. Quando Ezequiel profetiza, o vento sopra e eles se colocam de pé. E termina agora. Muitas coisas na tua vida, Deus está dizendo: eu vou colocar de pé. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. O pródigo está na beira do chiqueiro e ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Você vai se colocar de pé, ou seja, você vai se posicionar no meio desse vale, porque aonde havia desesperança, vai voltar a ter esperança na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. E aproveitando, se coloque de pé. Então os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E eu contemplei, eis que tendões e carnes vieram sobre eles, e a pele os cobriu. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu vou te dar cobertura, aleluia. Mas não havia fôlego neles, então disse: profetiza ao vento, e eu profetizei. E vieram os ventos dos quatro cantos, então eu profetizei como ele tinha me ordenado. E ficou de pé um exército extremamente grande. Ele começa falando com osso e termina profetizando ao Espírito e falando com gente. Aonde havia morte, agora vai ter vida. A mulher de 2 Reis, capítulo de número 4, ela começa dizendo: o meu servo, o teu servo, o meu marido, o que é que aconteceu? Olha a crise, morreu. Mas no final do texto diz: paga a tua dívida e vivei do resto. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Que no cenário aonde havia destruição, no cenário aonde havia derrota, no cenário onde tudo estava esquisito, embaçado, e você não sabia de que forma ou que jeito Deus iria agir, Deus está dizendo: se prepara, porque você vai ficar de pé com uma esperança novamente. Deveras ainda haverá esperança para o teu futuro. Haverá esperança para a árvore que for cortada. Paulo disse: eu quase me desesperei na Macedônia, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Só os vencedores que estão de pé aqui. E se você está de pé, você tem postura de dizer: nesse vale eu vou sair com uma nova experiência. Ezequiel 37 ele está no vale, mas em Ezequiel 40 ele está no monte. Eu vou repetir: no 37 ele está no vale, mas no 40, pastor Eliezer, ele está no monte. No 47 ele está no templo. O Ezequiel que começou à beira do rio Quebar, agora está nadando nas profundezas do rio do Espírito. Esse vale não é para sempre, esse rio Quebar não é para sempre. Mergulha nesta noite na presença de Deus e saia com uma experiência nova daqui. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu vou orar com você agora. O pregador não vai orar por mim, não. Vou orar com você. Nós vamos fazer um clamor coletivo aqui. E à medida que nós estivermos orando, você vai ver o ruído de Deus sobre a tua vida. Você vai ver ossos com ossos se juntando. E Deus está dizendo: a unidade vai voltar. Isso. Curve a sua cabeça e ore. Deus, Espírito Santo, nesta noite,
Divino Espírito Santo, nós estamos nesse ambiente aqui. E aqui, Senhor, tem um monte de profeta, e eu vou usar a expressão profeta doido, profeta que acredita no absurdo de Deus, profeta como Eliseu, que vai dizer que ainda que ele não acredite, que o general não acredite, haverá abundância de viveres. Oh glória a Deus, quem crê vai receber a bênção de Deus, mas quem não crê vai ficar só olhando de longe. Mas a glória do Senhor será manifestada sobre a vida daqueles que vieram nesse culto nesta noite. Espírito Santo, o Senhor que soprou naquele vale em Ezequiel 37, Senhor, isso não é manipulação de pregador, isso é palavra profética nesta noite. Sopra o vento do Espírito sobre nós aqui nesta noite e enche-nos da tua presença para sairmos desse culto profetizando o absurdo. Quem crê pode profetizar e adorar aí. Escute o ruído. Se não vale de ossos secos, o que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir? Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Quando receber essa palavra, diga glória a Deus. Que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma noite de milagres. Na saída você dá um abraço no pastor. Obrigado, Júlio, Deus abençoe sua vida. Ele vai estar ali, dá um abraço nele. Amém, glória a Deus. Que a tua quinta, sexta, sábado, domingo seja de muitas e muitas bênçãos. Deus pode te surpreender ainda esta madrugada. Deus pode te surpreender amanhã. Aquilo talvez você esteja esperando para janeiro, fevereiro, Deus pode fazer amanhã, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolações do Espírito Santo esteja sobre cada vida. E a igreja diga. Então aplaude o Senhor bem forte. Abraço em 2, 3, 4, 5. Vamos lá, paz do Senhor Jesus.